Quais são os países possíveis para estudar fora e quais são os cursos mais populares em cada um deles? Tá, então sobre países, é o seguinte, você terminando o ensino médio no Brasil ou em qualquer lugar, você terminando o ensino médio, você pode tentar vagas em universidades de qualquer país no mundo, tá? Então, assim, desde os, eu já vou falar dos mais procurados, Estados Unidos e tal, mas, eu quero estudar no Cazaquistão. Com certeza vai ter universidade no Cazaquistão que tem um processo, você manda e você vai para o Cazaquistão estudar, fazer sua faculdade lá, tá? Então, qualquer universidade, desculpa, qualquer país aceita alunos nas suas universidades, assim como o Brasil, né? Então, se estrangeiros querem vir estudar no Brasil, também as universidades têm um processo para receber estrangeiros. E aí, antes de eu falar dos cursos mais procurados, é importante que vocês saibam quais são os países que são mais procurados, né? Então, de nós aqui, brasileiros, Estados Unidos, na verdade, os Estados Unidos do mundo inteiro, né? Cerca de 25% de todo mundo que sai dos seus países para estudar fora, É para os Estados Unidos. 25% vai para os Estados Unidos, tá? Sim. Aí depois tem a Inglaterra, é um país muito procurado. Os países de língua inglesa, no geral, são os mais procurados. Então, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, mas tem outros países também que são muito populares, como a Alemanha. Por que a Alemanha é tão popular? Pô, mas tem que estudar em alemão e tal. Mas na Alemanha você pode estudar de graça, na França você pode estudar de graça, entendeu? Espanha tem a língua é muito fácil para nós. Portugal é um país também que, se você tem um bom Enem, você pode usar a nota do Enem do Brasil para entrar numa universidade portuguesa. Muito tá? interessante essa história da nota do Então, tem Enem. muitas possibilidades, muitas possibilidades. Os cursos, você pode, imagina na sua cabeça qualquer curso você pode fazer fora. Então, em vez de falar quais você pode, eu vou falar aqueles que você tem que tomar um cuidado, que são cursos que são um pouco mais complicados de fazer fora. Então, por exemplo, direito, né? Vamos dizer que você queira fazer direito, mas queira atuar aqui no Brasil. Você quer ser advogado aqui no Brasil. Não adianta fazer direito fora, porque cada país tem as suas leis, tem os seus... Exatamente. Então, não tem muito o que fazer com isso. Então, o que você pode fazer com o direito? Ou você vai para o Canadá, nos Estados Unidos e tal, e faz o caminho do direito para ficar lá e atuar lá como advogado, tá? Sim. Ou você faz o direito no Brasil e depois você sai para fazer um mestrado, alguma coisa assim, uma especialização em alguma área que possa ser utilizado aqui no Brasil mesmo ou em outros lugares. A medicina, tá? Medicina é um curso que eu sei que eu vou jogar um balde d'água na cabeça de muita gente agora, mas é um curso bem complicado também de fazer fora, tá? Por quê? Porque ele, assim como no Brasil, a medicina normalmente no exterior é o curso mais disputado. Então, existem poucas vagas pela quantidade de alunos. E dessas vagas, um número menor ainda é reservado para alunos internacionais. Tem algumas universidades que nem aceitam alunos internacionais. Tem alguns países, por exemplo, o Canadá. Para você fazer a medicina no Canadá, você tem que ser pelo menos um residente permanente do Canadá. Você, como brasileiro, você não pode fazer. Portugal, você não pode fazer medicina se for brasileiro, entendeu? Então, claro, tem alguns caminhos de passar por cima disso. Em geral, você não tem como fazer. Então, a medicina, eu estou dizendo que ela não é, eu não estou dizendo que ela é impossível, Sim. mas o caminho para a medicina realmente ela vai ser bem complicado. Difícil, bem complicado. Agora, quero fazer engenharias, maravilhoso. Quero fazer na área de tecnologia, espetacular. Quero fazer em outras áreas da saúde, né? Quero ser enfermeiro, sei lá, biotecnologia, biologia, qualquer coisa assim, ótimo fazer também. Um outro curso que
área, na verdade, que está muito procurada é a parte das artes. Então, quem quer fazer cinema, quem quer fazer produção, sabe, design de games, esse tipo de coisa assim está muito em alta. A parte de negócios, administração, enfim, cuidando um pouco, assim, tomando, na verdade, bastante cuidado com medicina e com direito, todos os outros cursos têm muitas possibilidades no exterior. Eu queria fazer medicina fora, mas agora eu acho que eu mudei de ideia. E outra coisa da medicina também é assim, se você formou no exterior e quer atuar no Brasil, você ainda tem que chegar no Brasil e passar por um processo muito complicado de revalidação do seu diploma de medicina. Então, acho que eu vou ficar aqui no Brasil mesmo. Você tem que passar pela prova do revalida e tal. É um processo bem complicadinho. É bem longo, né? Acho que pela faculdade de medicina ser bem longa, no que você chega aqui no Brasil, é importante, né, até fazer essa revalidação, digamos assim, do teu currículo. Isso. A medicina, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, o sistema é completamente diferente do Brasil. Aqui no Brasil, você termina o seu ensino médio aí no CRIART, quero fazer medicina. Você faz um vestibular ou faz um Enem e, se passou, você já entra no curso de medicina. Ou seja, você já está estudando o curso chamado medicina. Estados Unidos e Canadá, a medicina é uma pós-graduação. Você tem que primeiro formar em alguma coisa, tá? Ou biologia, ou bioquímica. Tem muitos cursos que você pode fazer, mas você primeiro tem que formar, receber um diploma dessa área e depois você faz um processo para entrar na escola de medicina. Então, são os 4 anos de faculdade e talvez a escola de medicina depois pode durar outros 4 ou 5 anos, tá? É por isso, gente, se vocês que gostam aí, de repente, se vocês estão assistindo, por exemplo, Grey's Anatomy, tá? Eu quero então, se você olhar no Grey's Anatomy, presta atenção no jaleco que eles usam. Vai ter lá o nome do personagem, vírgula, MD. O que é MD? É Medical Doctor. Ele fez um doutorado em medicina. E essa também é uma das razões, certo? Que a gente adota o nome de doutor. Eu vou lá no doutor, vou lá no doutor. Por que você vai lá no doutor? Porque a gente também trouxe isso de fora, tá? Porque nos Estados Unidos o médico realmente é um doutor em medicina. E, assim, eu acho que você já conseguiu explicar um pouco, mas, assim, quais são, mais ou menos, os requisitos mesmo, assim, para poder participar do programa? Basicamente, existem 2 tipos de processo. Por quê? Tem algumas universidades fora que o processo de admissão é muito parecido com o brasileiro. Como é que aqui no Brasil você entra numa universidade? Você tem que fazer um vestibular ou ter uma boa nota do Enem, certo? Não vou perguntar para você aqui no Brasil em nenhum momento se você foi bem, se você foi mal, se você reprovou, se você participou aqui, organiza os podcasts, você faz atividades fora, isso tudo não interessa. Você tem que ir lá e passar numa prova, tá? E da mesma forma como no Brasil, tem outros países que também é dessa forma. Você tem que fazer uma prova e é o resultado da prova que vai fazer você entrar. Então, para esses países, o pré-requisito é você ter a condição de se inscrever na prova, porque não é simplesmente eu vou lá, um brasileiro, e falar, vou me inscrever na prova, e daí você vai lá fazer a prova. Não. Você tem que ter o seu certificado do Brasil, registrado no Ministério de Educação de lá, reconhecido, e daí você vai se inscrever na prova e tal, entendeu? Então, para esses países que precisam de prova, você tem que estar com tudo pronto para poder se inscrever na prova, e daí, obviamente, estudar para as matérias e tal, e passar naquela prova, tá? Agora, esses países que eu comentei que são os mais procurados, então, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Holanda, Alemanha, França, o processo é diferente. Você não tem uma prova de entrada. Eles vão avaliar o seu currículo. Eles vão avaliar suas notas desde o 9º ano. Tá?
e eles vão fazer uma média das notas, que se chama GPA, que é um índice das notas acumuladas, ou seja, se você foi super bem no nono, super bem no primeiro, mas daí caiu no segundo e tal, a sua média vai acompanhar esse seu desenvolvimento. Então, a primeira coisa de todas é você vai ter que apresentar as suas notas para a universidade. A gente chama aqui do pacotinho, né? Então, o pacotinho Lorena. Então, Lorena tem que colocar dentro desse pacotinho as notas dela, o currículo das atividades que ela fez fora de sala de aula, os cursos, que ela é, né, a locutora aqui do podcast, apresentadora, e que tal, que fez isso, que fez aquilo, aula de inglês, enfim. Você vai ter que demonstrar essas coisas que você fez fora, preencher papelada, pode ser que as universidades peçam para você fazer alguma redação, tá? Outra coisa, você tem que comprovar para a universidade que você domina o idioma, né? Óbvio. Você vai para os Estados Unidos ou vai para o Canadá, as aulas vão ser em inglês, os trabalhos vão ser em inglês. Você vai para a Alemanha, você tem que falar alemão e tal. Então, você tem que dominar o idioma e isso você demonstra através de uma prova do idioma. Então, por exemplo, se você for comprovar inglês, você tem o TOEFL, você tem o IELTS, tem várias provas que você pode fazer. Aí tem a prova do alemão, do espanhol, tem a prova de português para as pessoas que querem vir para o Brasil. Então, toda língua tem a sua prova. Tá? Então, é basicamente ter um bom histórico, ter um currículo de atividades complementares, ter que fazer das universidades que elas pedem, né, de repente, redações. Às vezes as pessoas aí, Valéria, vai ter que fazer cartas de recomendação para vocês, tá? Então, tem preencher papelada, enfim. Na verdade, nesses países, você está disputando uma vaga, é mais ou menos como se você estivesse pedindo emprego numa empresa, entendeu? A universidade tem que olhar assim, nossa, adorei essa Lorena, eu quero ter ela aqui comigo e tal, entendeu? Então, não é só a nota. O perfil da Lorena ou o perfil da Amanda tem que bater com o perfil da universidade e isso é que vai fazer você ser aceito ou não pela universidade.